Oi, pessoas! Vou fazer em preto e branco hoje, que eu tô ficando bem doida com esse negócio de saber agora como postar no YouTube, né? Que eu acho que fica mais agradável também, para que vocês não fiquem com tanto material escrito. Vamos lá. Na página 293 do livro de vocês, Língua e Linguagem, trata do seguinte conteúdo: de estrutura de palavras. Eu vou falar um pouco sobre isso porque vocês têm esse conteúdo no livro de vocês. E se vocês precisarem de alguma coisa para reafirmar, caso eu esteja divagando muito, vocês, por favor, deixem uma mensagem lá para mim, tá bem? Então, vamos lá. O que a gente vai ter que saber acerca disso? Bem, nessa aula, nós trabalharemos dois aspectos fundamentais da língua portuguesa: o estudo dos morfemas e o estudo de processo de formação das palavras. Quando a gente fala em morfema, a gente está falando de estrutura das partes que se unem no processo de construção de uma palavra. Fazendo uma metáfora, é como se os morfemas fossem os tijolos e a palavra fosse a parede. Aí, a partir da união desses tijolos, desses morfemas, nós conseguimos construir nossa parede, nós conseguimos construir nossa palavra. São morfemas o radical, os afixos, prefixos, sufixos, a desinência, a vogal temática, o tema e as vogais e consoantes de ligação. Primeiro morfema, o radical. Vamos lá, ver se vocês conseguem entender o radical como se fosse o núcleo semântico e estrutural da palavra. É como se o radical fosse, na verdade, o alicerce da palavra, a estrutura mais importante, um núcleo de construção da palavra. Para que a gente consiga identificar o radical, a gente tem que pegar várias palavras que a gente percebe que possui certa semelhança de sentido, certa semelhança de estrutura. Se eu pegar a palavra ferreiro, ferrugem, ferragem, ferradura, ferragista, a gente vai perceber que em todas essas palavras a gente tem uma semelhança de sentido, porque todas elas nos levam ao mineral ferro. E em todas elas nós temos uma estrutura semelhante. Escrevam no papel essas palavras. Essa estrutura que vai se repetindo em todas as palavras é o radical. No caso é o quê? F, E, R, E. Fazem parte do radical das palavras derivadas de qual palavra? Ferro. A gente pode acrescentar a esse radical o que a gente chama de afixos. O que são afixos? Estrutura, que a gente vai acrescentar antes ou depois do radical, para de alguma maneira a gente modificar, para acrescentar o sentido, para mudar de classe gramatical. Esses afixos que vêm antes do radical, eles são prefixo. Pré quer dizer antes, prefixo. Se a gente pega a palavra como independente, relé, desleal, coautor, em todas essas palavras a gente vai ter prefixo, tá? Uma vai ser i, outro des, outro re, todos eles dão essa ideia, tá? Que tem os prefixos, relê significa novamente, lê de novo, lê mais uma vez. E em coautor, a gente tem o prefixo que significa com. Ser coautor de algo significa ser autor de algo com alguém, junto a alguém. O segundo afixo que a gente tem é o sufixo. O sufixo será o afixo que nós acrescentamos ao radical depois. O sufixo, então, aparece depois do radical. Vamos lá. Pegue a palavra felizmente, comestível, lealdade, brasileiro. Nós temos a presença de sufixos. Infelizmente, o sufixo mente transforma o adjetivo feliz em advérbio. Na palavra comestível, o sufixo vel significa possibilidade. Comestível é aquilo que pode ser comido. Lealdade, o sufixo dade, transforma o adjetivo leal
em um substantivo. Já em brasileiro, o sufixo eiro, entre um monte de significados que ele tem, pode ser profissão, engenheiro, por exemplo. No caso da palavra brasileiro, ele vai indicar o quê? Nacionalidade. Brasileiro é quem nasce no Brasil. O próximo é a desinência. Professora, lá vem você doida. Desinência é um tipo específico de sufixo, ou seja, uma estrutura que eu coloco depois do radical com a finalidade de quê? De indicar flexão. A desinência ou estrutura que eu coloco após o radical que indica flexão. É isso. A desinência vai se dividir em dois grupos, as nominais e as verbais. No caso das desinências nominais, que ocorrem nos nomes, substantivo, adjetivo, elas vão indicar flexão de gênero e de número. De gênero masculino e feminino, número plural singular. Garoto e garota, a gente tem flexão de gênero masculino e feminino. Casa e casas, nós temos a flexão em número singular e plural nos verbos. Nos verbos, as desinências, elas poderão ser modo temporais, indicam flexão de tempo e modo, ou número pessoais, vão indicar o quê? Flexão de número de pessoa. Se a gente pega a forma verbal pensaríamos, note que iria em pensaríamos indica verbo no futuro do pretérito do indicativo. Né? Comeria, falaria, dormiria, andaria, futuro do pretérito do indicativo. Ou seja, trata-se de uma desinência modo temporal. Já a terminação mos, falaríamos, indica a primeira pessoa do plural. Nós falaríamos. Sente que a primeira pessoa do plural trata de uma desinência número pessoal. Indica o número e a pessoa do verbo. No caso das vogais temáticas, no caso delas, nós temos uma definição de morfema mais complexa. Nos nomes, a vogal temática será o A, o E e o O. Átonos, ou seja, não podem ser a sílaba tônica, que vão aparecer sempre no final das palavras e que não indicam flexão de gênero. É o caso, por exemplo, das palavras montanha, empate e carro. As palavras montanha, empate e carro, elas terminam em A, E, O, respectivamente. Esse A, esse E e esse O não indicam gênero. Nós não temos uma montanha, né? Carro macho, carro fêmea, a gente não tem. Elas não indicam gênero. Notem que elas são átonas. Elas não trazem a sílaba tônica das palavras. O A, o E e o O, no final das palavras dos nomes, não indicando flexão de gênero e sendo átonos, são vogais temáticas. Nos verbos, a vogal temática serve para indicar o que? A conjugação. Se eu pegar o verbo cantar, tecer, a gente tem lá no primeiro cantar o A da vogal temática, primeira conjugação. Depois a gente tem o E, que é vogal temática, que indica que o verbo se encontra na segunda conjugação. E em dormir, o I também é vogal temática, indica que o verbo se encontra na terceira conjugação. Resumindo, verbo de primeira conjugação, vogal temática A. Verbo de segunda conjugação, vogal temática E. Verbo de terceira conjugação, vogal temática I. O próximo morfema é o tema. O tema nada mais é que a unigão entre o radical e a vogal temática. Uau! Quando eu pego as estruturas montanha, empate e carro por completo, essas estruturas são formadas por temas. Montan é o radical. O A, vogal temática. A união entre as duas, tema. Empate, até o T é o radical. O E é vogal temática. A soma de tudo, tema. No caso da palavra carro, car seria o radical. O O, vogal temática. União entre as duas, carro, que é o tema.
Lá nos verbos estudar, comer e dormir, preste atenção que o estude e o come e o dorme são os nossos temas. Nós temos radical mais vogal temática, A, E, I. O R não faz parte do tema. O R é uma desinência de infinitivo. Ele é uma terminação verbal. Então, no caso, o R não entra no tema. Eu pego o radical e a vogal temática. O último morfema, vogais e consoantes de ligação. Eles são utilizados, ou melhor, acrescentados a uma palavra, por meros critérios de eufonia. O que é isso, professora? A palavra eufonia é formada pelo prefixo eu, bonito, agradável, mais fonia, que é o som. Eu acrescento uma vogal de ligação ou uma consoante de ligação entre os demais morfemas apenas para quê? Para ligar. E ao ligar, elas melhoram a sonoridade das palavras. Que é isso, professora? Vamos lá, vamos pegar a palavra ultrassom. Ela é grafada com hífen, de acordo com a antiga ortografia. Com a nova ortografia, ela perde o F, o hífen e é grafada junto. Se eu simplesmente unia ultra mais som, ia ficar ultrasom com S só. Um S entre duas vogais tem som de Z. Para melhorar o som, o que eu fiz? Coloquei mais uma consoante de ligação. Uma consoante de ligação, que é o S. Cafeicultura. Quando criaram a palavra cafeicultura, alguém achou que a café-cultura não ia ficar muito bom. Acrescentou o I, que é a vogal de ligação. Cafeicultura. Vamos passar rápido pelos processos de formação. São assuntos importantes, mas que vocês vão ter isso no livro, tá? E mesmo se a gente não fizer isso agora, a gente faz mais tarde. Eu vou falar em aulas específicas sobre cada um deles. Mas, antemão, a gente tem como processo de formação de palavras, formas de unir essas estruturas. Primeiro, nós temos a composição. A composição acontece quando nós criamos uma palavra a partir da união entre radicais já existentes, a partir da união de palavras já existentes. É o caso de guarda-chuva. Guarda-chuva é uma palavra composta, vem de guarda mais chuva. Depois a gente vai ver que essa composição pode se dar por justaposição ou por aglutinação. Mas eu vou falar sobre isso depois, para a gente não ficar maluquinho. Além da composição, nós temos derivação. Na derivação, a gente trabalha com um radical só, com uma única palavra. E a gente vai juntar ela afixos ou prefixos, ou sufixos. É o caso, por exemplo, de desleal. Desleal é uma palavra derivada. Nós temos a palavra leal e a ela a gente acrescentou o prefixo des, que é não leal. Brasileiro, a gente pegou a palavra Brasil e acrescentou a ela o sufixo eiro. A derivação pode se dar por meio da derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva deverbal ou imprópria. Mas isso tudo a gente vai ver picadinho, tá? Outro processo de formação de palavras é a onomatopeia, que eu acho que vocês já conhecem como figura de linguagem, lembra? Que se usa são os sons dos animais, de trim do telefone, miau do gato. Aqui o princípio é o mesmo. Palavras formadas por onomatopeia são palavras produzidas a partir da reprodução de sons de animais, de objetos, de ações. Como eu disse, é o caso de ping-pong, tic-tac, bem-te-vi. E o último processo de formação de palavras que a gente tem é a abreviação, que ocorre quando a gente cria uma palavra a partir de uma redução, da diminuição de uma palavra de um radical existente, mas mantendo o mesmo significado. É o caso da palavra foto, oriunda de qual palavra? Fotografia, da redução, né? Pneu também é oriundo da abreviação de uma redução de pneumático. Assim como a gente tem na moto uma abreviação de
motocicleta. Então, eu acho que a gente consegue entender mais ou menos, eu espero, né? Sobre esse assunto que a gente está tratando, né, agora, com esse vídeo. Eu espero que tenha dado alguma luz a vocês, tá? Então, eu quero pedir a vocês, por favor, tá? Que vocês peguem o livro na página 293, façam para mim a página 293, 94, 294, 295, 96 e 90 até a página 299. Vocês vão fazer da página 293 até a página 299, tá bem? Isso vai ser quando? Amanhã, quarta-feira. Eu vou fazer a correção disso na sexta, que nós temos aula, todas as turmas, uma só. Eu espero que dê tempo de eu corrigir tudo em uma aula, tá bem? Também esse é conteúdo para nossa avaliação. Eu acho, inclusive, que a gente já viu isso em sala de aula. A gente começou a ver esse processo de formação de palavras, tá bem? Então, vamos lá. Fé na tábua, fé na vida, que a gente tá no caminho, tá bom? Se guardem, usem máscara, fiquem em casa, só saem quando necessário. Hoje eu tô assim, ó, toda encharcada, tomei essa chuva. Eu tô gravando esse vídeo agora, terça-feira. Eu peguei essa chuva enorme na rua porque fui ao médico e depois fui comprar meus remédios e estava de bicicleta, imagine. Mas é vida que segue, né? A gente tem que se tratar. Fiquem bem.